aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Pega a sua Bíblia, chame a sua família, ajeite o local que você vai assistir o culto. Lembrando que, apesar da gente estar à distância, você está na sua casa, ou às vezes dentro do seu carro, alguns talvez em outro local, mas lembre-se que é um culto a Deus, o Senhor que é o Senhor do universo, o Senhor dos céus e da terra. Então nós temos que manter sempre neste momento, especialmente, um momento de reverência, de respeito para com Deus e com a sua palavra. O texto de Eclesiastes, capítulo 3, no primeiro versículo, nos chama a atenção sobre o tempo. E nessa noite eu gostaria de falar sobre esse momento que vivemos, esse tempo que vivemos. Que tempo, que momento é este? E o texto diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Bom, nessa noite nós estamos aqui porque esse é um tempo de adorarmos a Deus, de celebrarmos ao Senhor. Vamos orar, colocando o nosso coração diante de Deus, a nossa vida diante do Senhor. E logo em seguida nós vamos celebrar ao Senhor com alguns cânticos. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome mais uma vez, agradecendo ao Senhor, ó Pai, porque apesar de todo o tumulto, de todo o barulho que vemos, ó Deus, no mundo, e às vezes na nossa própria vida, o Senhor está no trono e reina soberanamente. Obrigado, ó Deus, por esta oportunidade, pelo privilégio que temos de estarmos aqui nessa noite. Aprove ao Senhor, ó Deus, nos trazer aqui, para que pudéssemos, ó Deus, pela graça do Senhor, participarmos deste momento de culto, e aos irmãos que estão tendo a oportunidade, ó Deus, do ponto de vista de equipamento, de condições, ó Deus, técnicas, para ouvir, ó Deus, e participar desse culto. Clamamos ao Senhor que ele seja, de fato, um culto para a glória do Senhor, e que alcance muitas vidas, ó Deus, para edificação, consolo, advertência, ó Deus, e que com isso, ó Deus, possamos nos aproximar mais e mais do Senhor. Abençoa os teus filhos, cada palavra, ó Deus, do louvor, de orações e da pregação. Que em tudo, Deus, o teu nome seja exaltado. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Vamos adorar ao Senhor, vamos celebrar ao Senhor nessa noite. Noite é momento de nós louvarmos a Deus, estarmos reunidos nas nossas casas, que nós possamos alegrar, agradecendo a Ele por tudo que Ele é. Agradeça a Ele, declare seu reconhecimento, a sua dependência do Senhor nessa noite. Fazer por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço,
Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Nós te agradecemos, a Deus, porque o Senhor nos libertou, nos salvou, o Senhor nos escolheu desde a fundação do mundo e o Senhor nos fez filhos amados. Nós conhecemos esse Jesus, que é o nosso amigo, e foi esse Jesus que nos fez nos tornarmos filhos do Senhor. Adora o Senhor essa noite, declare a Ele que você o conheceu, Ele é Filho de Deus Pai, e nós podemos confiar nesse Jesus. Conheci um grande amigo, Ele é Filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, Ele é Filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, Ele é Filho de Deus Pai.
O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Nós confiamos em Ti, Pai. Nós confiamos no Senhor, pois temos a graça, que foi um favor de Deus não merecido, dado a nós, que nessa noite nós possamos relembrar a cruz do Senhor, essa cruz dada de graça, para que a lei não viesse sobre nós, mas que ela fosse cumprida em graça, através da morte e ressurreição de Cristo. Adore o Senhor. Graça, favor de Deus que eu não mereço, misericórdia, castigo merecido que Ele não me deu. É isso que sustenta todo o meu viver. Amanheceu e as misericórdias de Deus se renovaram sobre mim, e essa é a causa de eu não ser consumido. Como entender? Como entender que um Deus maior que todo o universo se preocupa com uma simples poeirinha como eu? Tua fidelidade é além de tudo que eu conheço. Quero você ter. Não consigo entender a graça, não consigo explicar a graça, mas posso sentir em meu coração. Eu posso sentir em meu coração. Eu posso sentir em meu coração que Deus me ama como sou. Tudo vai ficar bem. Jesus está comigo, eu sei que tudo vai ficar tão bem. Jesus é meu amigo, eu sei, tudo vai ficar bem. Jesus está comigo, eu sei, que tudo vai ficar tão bem. Jesus é meu amigo, eu sei. Diga que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Jesus está comigo, eu sei que tudo vai ficar tão bem. Jesus é meu amigo, eu sei que tudo vai ficar bem. Jesus está comigo, eu sei que tudo vai ficar tão bem. Jesus é meu amigo, eu sei. Nós cremos, Deus, que tudo vai ficar bem. Nós confiamos no Senhor, que é o Deus que tem o controle de todas as coisas. Nós cremos que nem um cabelo, nem um fio de cabelo cai sem a permissão do Senhor, nem uma folha. O Senhor é o Deus que veste as aves. O Senhor é o Deus que cuida dos lírios nos campos.
É esse Deus que nos sustenta, é esse Deus que nos guarda, é esse Deus ao qual nós servimos, é esse Deus que nos dá forças para dia a dia nos enfrentarmos as nossas batalhas, confiados que tudo vai ficar bem, pois nós temos um Deus que está no comando. Glória seja dada ao teu nome, ó Pai. Pedimos ao Senhor que receba o louvor, pedimos ao Senhor que derrame sobre nós, ó Pai, a tua palavra, de forma com que ela encontre morada em nós, de forma com que nossos corações possam ser abençoados, enchidos e transformados pelo teu amor, ó Deus. Nós cremos que tudo vai ficar bem, pois nós temos o Senhor no nosso controle. Obrigado, ó Deus, por esse momento, Pai. Entregamos tudo a Ti no nome do Senhor Jesus. Amém. Continuando nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, eu gostaria que você pudesse pegar a sua Bíblia e possa abri-la aí no livro de Gênesis, no capítulo 26. Nós vamos ler alguns versículos. O texto que eu vou ler está em Gênesis 26, 1 a 3, e depois nós temos do 12 ao 14. Mas eu gostaria que você pudesse abrir a Bíblia, depois nós leremos o nosso texto. Quero aproveitar este momento também para parabenizar todas as mães nesse dia, né? Nós sempre passamos o Dia das Mães juntos, em igreja, né? Sempre com alguma comemoração, e esse ano as coisas mudaram, né? E nós entendemos que Deus tem um propósito em tudo isso. Mas eu gostaria que antes de lermos o texto nós pudéssemos orar, clamando ao Senhor que tenha misericórdia do nosso coração, da nossa vida, e que Ele possa nos abençoar nessa noite, nessa semana que vem por aí. Nós estamos também desencadeando uma semana de oração a partir de amanhã, 6 horas da manhã. Os irmãos da igreja estão envolvidos aí, né, no grupo. Lá nós temos vários, se alguém ainda quiser um horário e orar num horário específico, temos situações lá, diversos horários, que você pode escolher das 6 da manhã à meia-noite. Então vamos orar agora. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, ó Pai, porque Tu és bom. Porque a Tua bondade e a Tua fidelidade, ó Deus, estão sempre conosco. E nós sabemos que a nossa vida na terra é extremamente efêmera e que nós partiremos, ó Deus, muito rapidamente. Por mais que nós vivamos vários anos, ainda assim, ó Deus, se comparados à eternidade, é um pequeno espaço de tempo. Mas eu agradeço ao Senhor, ó Deus, por esse pequeno espaço de tempo que o Senhor tem dado a nós, de vivermos, de estarmos aqui, e que esse tempo, Deus, seja um tempo para a glória do Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, fala ao nosso coração pela Tua palavra, derrama sobre nós a unção do Senhor. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero ler o texto aqui, nos versículos 1, 2 e 3, 4 e depois do 12 ao 14. Gênesis 26. O texto é muito interessante. Ele nos conta a história de um momento na vida de Isaac, quando estavam passando por uma situação difícil. E diz assim: sobrevindo fome à terra, além da primeira havida nos dias de Abrão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Versículos 12 a 14. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Irmãos, nessa noite eu quero pensar um pouco com todos nós, com os irmãos, nós que aqui estamos, pensando na minha própria vida. Que tempo nós vivemos? Que momento é esse? Que tempo é esse? O que tem acontecido à nossa volta? A gente vai ver um pouco à frente aqui que Isaac viveu um tempo difícil na sua vida. Não somente Isaac, Abraão, Isaac, depois Jacó, quando a sua família foi para o Egito por causa da fome.
Mas é interessante, quando nós olhamos para a história da humanidade, nós nos perguntamos hoje, no século 21, que tempo é esse? Que momento é esse? Por que é que a gente está vivendo esse momento? Nossa geração nunca enfrentou uma situação como esta, com reflexos mundiais. Daí a expressão pandemia, né, que atingiu todo mundo, um problema de doença sério que atingiu todo mundo. Então, eu queria só rememorar algumas coisas bem rápidas aqui, dentre outras coisas que aconteceram, mas as principais. Nós temos alguns exemplos de problemas mundiais. O primeiro deles foi a peste negra. Primeiro aqui na minha história, né? Foi a peste negra, também conhecida como peste bubônica, grande peste ou peste. Foi a pandemia mais devastadora registrada na história humana, tendo resultado de morte de 75 a 200 milhões de pessoas na Euroásia, atingindo o pico na Europa nos anos de 1347 a 1351. Então, essa foi uma grande pandemia. Aqui os números são inexatos, é claro, distante até mesmo, porque não se tinha condições de fazer uma somatória como se tem hoje. Aí nós temos a Primeira Grande Guerra Mundial, de 28 de julho de 1914, e durou até 11 de novembro de 1918. Ainda com os reflexos da guerra, antes da guerra terminar, essa Primeira Guerra, instala-se a chamada gripe espanhola. A gripe espanhola, também conhecida como gripe de 1918, foi uma vasta e mortal pandemia do vírus influenza, de janeiro de 1918 a dezembro de 1920. Acredita-se que ela infectou 500 milhões de pessoas, cerca de 1/4 da população mundial da época. Estima-se que o número de mortos esteja entre 17 a 50 milhões, mas alguns acreditam que isso pode ter chegado a 100 milhões, da mesma forma, sem muita facilidade de conseguir dosar esse número. E tornou-se, então, uma das epidemias mais mortais da história da humanidade. A gripe espanhola foi a primeira de duas pandemias causadas pelo influenza vírus H1N1, sendo a segunda ocorrida agora, recentemente, em 2019, que foi outro problema sério. Após de tudo isso, nós temos a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, que envolveu a maioria das nações, das grandes potências do mundo, as nações quase todas, né? E cerca de 100 milhões de militares foram mobilizados. E a gente sabe muito bem, que está muito mais próximo de nós, o estrago que a Segunda Guerra causou. Então, além de problemas econômicos, políticos no decorrer desses anos, ocorreram outras guerras localizadas. Nós temos várias delas, guerra do Kuwait, do Iraque, e recentemente outras guerras aí, e ainda acontece até hoje, né? Então, mas iniciamos o século 21. Aparentemente, nós iniciamos com certo medo daquele bug do milênio, mas nada disso ocorreu. Iniciamos com uma prosperidade razoável, especialmente no Brasil. Tivemos nesse início de século uma prosperidade razoável. E agora nós chegamos no início do ano 2020, exatamente 20 anos desse século, com essa pandemia. E a pergunta que eu quero fazer e tentar responder de alguma forma é: que tempo é este? Que momento é este que vivemos? Por que é que nós vivemos esse momento? E o que é que esse momento nos ensina? E nesse sentido, então, quando eu olho para esse texto, lá no primeiro versículo fala: sobrevindo fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Então, pandemias, guerras, pestes, não é uma coisa incomum na humanidade. Às vezes ela acontece localizada, nós assustamos muito com o número de mortos, por exemplo, que já estamos tendo no Brasil e no mundo especialmente, mas se nós formos olhar para a Somália, acredita-se que 200 mil pessoas morrem de fome por ano na Somália, e ninguém solta isso na mídia, ninguém fala nada. Então, nós que somos cristãos, nós que entendemos o Evangelho de Cristo, que tempo é este? Que tempo é este? Primeiramente, na minha visão, é um tempo para a oração. Bom, todo tempo é tempo de oração, não é só esse tempo, né? Mas esse em especial é um tempo que requer orações mais intensas, mais sóbrias, mais ardentes, mais insistentes. Nós temos um texto bíblico que Jesus menciona exatamente falando sobre isso. Batei e abri-se-vos-á. A ideia é que nós devemos insistir, pedir e dar-se-vos-á, e assim vai.
né, numa progressão. Nós temos uma história daquela viúva que vai atrás de um juiz e insiste com ele até que ele a responda. Então existem momentos na nossa vida, na vida da igreja, que nós precisamos orar com mais intensidade. A única preocupação que passa no meu coração e no nosso coração como liderança, não somente eu, mas todas as lideranças evangélicas, é que será que o povo realmente tem clamado mais a Deus? Será que nós temos clamado mais a Deus? Essa é uma pergunta que nós temos que responder, mas esse é um tempo de oração. Existem momentos na nossa vida que parece que as coisas estão mais em paz, mas é exatamente naqueles momentos que nós pensamos que estamos em paz, é que nós corremos risco. Tinha um povo de Israel, povo de Seir, que habitava longe de todos, era um povo que vivia em paz, tinham alimento, tinham tudo, até que um dia eles foram invadidos e aquele povo foi destruído. Hoje, ao contrário disso, vivemos um tempo em que o mundo todo tem orado, tem clamado a Deus, né? Entendemos que da China, onde tudo isso começou, até qualquer parte desse mundo, existem pessoas clamando a Deus. E nós cremos que Deus é o único que pode, de fato, parar essa pandemia. Parar por meio de algum medicamento, por meio de vacinas, ou simplesmente parar. Ele está no controle de todas as coisas. Eu vi alguém comentando alguma coisa sobre isso, falando que Deus não está no controle. Se estivesse, ele teria parado a pandemia. Ao contrário, Deus para a hora que Ele quiser, e quando for da vontade dEle e para o propósito dEle. Por isso nós temos que orar, porque além do vírus e tudo mais, nós temos muitas coisas a aprender com Deus e com a situação. Temos que buscar a Deus exatamente para termos resposta, para entendermos o que é que Ele quer nos ensinar com esse tempo. O que Deus quer nos ensinar? Eu creio que para muitos Deus tem ensinado a cuidar mais da família, a saber o quanto é importante estar em casa com os filhos, com a esposa, né, com os pais, aqueles que podem, né? Nós temos que buscar resposta em Deus. Então, este é um tempo de oração. O mundo tem abandonado Deus. Para muitos, Deus não existe. Para outros, Deus existe, mas não interfere nessa terra e largou isso aqui para lá, um conceito deísta. Outros até acreditam que Deus existe, mas também não vai interferir em nada, ou que Ele perdeu o controle de todas as coisas. Não. Essas pessoas são infelizes, porque elas não compreendem a vontade de Deus. Nós temos visto que os cientistas, por melhores que sejam, estão perdidos. As grandes empresas estão correndo risco. O mundo está à beira de um colapso financeiro. Não é só o nosso país que já vive de grandes problemas. O mundo inteiro, inclusive o mundo rico, está diante de um problema seríssimo. Então nós temos que clamar a Deus. Esse é um tempo para oração. Tudo isso nos ensina muitas coisas. Em tempos como estes, nós precisamos buscar em Deus as respostas para aquelas perguntas que talvez nunca paramos para fazer. E sabendo que o melhor caminho, a melhor resposta é saber o que é que Deus quer de nós. Então o cristão precisa aprender a buscar a Deus em todo o tempo. Mas nesses tempos terríveis de dores, de agonias e de diversas outras coisas, Deus tem nos ensinado a buscá-lo com mais seriedade, com mais firmeza, com mais ardor. Há um texto bíblico lá em Daniel, no capítulo 6, versículo 10, do livro de Daniel, que diz que depois que o edito foi publicado, falando que todos estavam proibidos de orar a qualquer Deus, a não ser ao rei, Daniel, então, decidiu buscar ao Senhor. E o texto diz assim no versículo 10 do capítulo 6. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante de seu Deus, como costumava fazer. Amados, a oração é necessária por várias razões. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas eu creio que a oração é necessária, primeiramente, para conhecermos a vontade de Deus. O que Deus quer de mim? O que Deus quer me ensinar com tudo isso? Que norte que Deus quer dar para a minha vida? Eu tenho certeza que muitas pessoas, ao terminar essa pandemia, se sobrevivermos, que esperamos que estejamos aqui, vai mudar muita coisa na vida. Hábitos de consumo, de relacionamentos e por aí vai. Então nós precisamos reconhecer qual que é a vontade de Deus, o que Deus quer me ensinar com isso. Para cada um de nós, Deus vai ensinar coisas específicas. Mas para a igreja de Cristo, Deus vai ensinar coisas também específicas.
Eu creio também que nós precisamos orar para alinharmos a nossa vida com os propósitos de Deus. Nós podemos e devemos pedir socorro ao Senhor em momentos de crise, em todos os momentos. Lá em Hebreus 4,16 deixa isso claro, que nós temos que nos achegar até o trono da graça, a fim de alcançarmos misericórdia. Uma pessoa que ora é uma pessoa mais confiante, é uma pessoa que crê que Deus é um Deus gracioso. Eu fico muito preocupado quando eu encontro muitos cristãos extremamente temerosos. Eu não estou dizendo com isso que nós podemos brincar com coisa séria, com doença, com vírus, com o diabo, nada disso. Mas nós, de fato, não devemos e, melhor, não podemos temer. Jesus deixou claro no momento de um sermão, de uma palavra, ele diz, vocês estão temendo aqueles que matam o corpo, mas vocês deviam temer aquele que mata o corpo e mata a alma. Então, nós precisamos nos achegar, de acordo com Hebreus 4,16, né? Portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O medo não pode fazer parte da nossa vida. Se de fato nós vivemos com muito medo, eu não estou dizendo que nós não temos medo de nada. Se nós não tivéssemos, nós fazíamos muita coisa errada. Mas eu falo esse medo paralisante. Se ele de fato tem ocorrido na vida de muita gente, é muito provável que falta uma comunhão maior com Deus, falta uma vida de oração. Então, esse é um tempo de oração. Esse é um tempo de nos achegarmos mais a Deus. Na presença dEle, nós alcançamos graça. Na oração, e por meio da oração nós chegamos lá. E a oração, além de nos manter em constante contato com Deus, ela nos ensina a descansar nele. Toda pessoa que ora, que clama a Deus, que conhece o propósito de Deus, que entende o que Deus quer revelar à sua vida, é uma pessoa que está descansando em Deus. Mas em segundo lugar, para mim, esse é um tempo também de refletir e mudar comportamentos. Nós precisamos alinhar a nossa vida, primeiro verticalmente, com Deus, né? Precisamos clamar ao Senhor, acertar a nossa vida com Deus. Tem muita gente que vive a vida sem se importar com o amanhã, como se hoje de fato fosse o último dia. Isso é bom até certo ponto, só que isso também, por outro lado, é prejudicial. Nós esquecemos que um dia, lá no fim da história, que pode demorar um pouco e pode estar próximo de nós, certamente as coisas irão acontecer como a palavra de Deus diz. Nossa vida material depende muito mais da nossa vida espiritual, por isso nós temos que alinhar a nossa vida com Deus. Está mais do que provado que aqueles que creem em Deus, aqueles que buscam a Deus, são pessoas que lidam melhor com essas situações difíceis. E se nós não clamarmos a Deus, se nós não buscarmos ao Senhor, nós não temos como alinhar a nossa vida. Então alinhe-se espiritualmente. Quanto tempo tem que você não para refletir sobre os céus? Às vezes a nossa vida está tão absorta nessa terra, que nós esquecemos de parar para refletir sobre os céus, sobre as coisas que virão. Às vezes nós estamos amando tanto essa terra, que nós esquecemos que há uma eternidade que nos aguarda. Quanto tempo tem que você não para refletir sobre os céus? Quanto tempo tem que nós não paramos para refletirmos sobre o inferno e sabermos que muitas pessoas estão caminhando para lá e precisam da vida de Cristo? Quanto tempo tem que você não para refletir sobre a vida, sobre a morte, sobre o além, sobre o trono de Deus, sobre as coisas da eternidade? Talvez uma pandemia como essa venha exatamente para trazer ao nosso coração um momento de reflexão, para que nós possamos mudar comportamentos diante das situações à nossa volta, mas principalmente diante de Deus. Diante de Deus. Quantas vezes por dia, por semana, nós paramos para pensar na alegria dos céus? Como que será lá? Quantas vezes nós paramos para relembrar e clamar a Deus que o reino dele se estabeleça nessa terra, assim como está na oração do Senhor, venha o teu reino. Que o Senhor estabeleça o teu reino nessa terra. Em outras palavras, nós podemos orar, e será que temos orado, né? Nesse tempo? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas nós também precisamos realinhar a nossa vida horizontalmente. Isso comigo mesmo, com os meus negócios, com os sonhos, com o trabalho, com o ritmo de vida. Né? Todos corrimos e de repente todos paramos. Nós não sabemos o que fazer com o tempo que temos, muitas vezes, né? Aqueles que ainda têm. Né? Outros o tempo ficou mais curto, não sei. Mas nós temos que realinhar a vida conosco mesmo,
um emprego, com família, etc., com o nosso próximo, os nossos relacionamentos, as companhias. Ninguém é uma ilha. Nós precisamos aprender a lidar com as pessoas, a perdoar, porque muitas vezes nós pensamos que nós estamos certos e os outros estão errados. Muitas vezes nós criamos dificuldades, mas quando não temos a oportunidade de estarmos próximos das pessoas, aí nós realmente sentimos o valor que elas têm. Nós precisamos do perdão de Deus, mas também precisamos perdoar os outros. Precisamos aprender a perdoar a nós mesmos. Isso é uma coisa que nós temos que parar para refletir nessa pandemia. Eu preciso aprender a me perdoar. Eu erro, eu falho, você erra, você falha, né? Nós temos que aprender a perdoar a nós mesmos, especialmente perdoar o passado da nossa vida. O passado às vezes é um grave problema. Nós temos que definir na nossa vida, daqui para frente, o que é que nós vamos valorizar de verdade. Essa pandemia, para mim, vai nos mostrar isso. O que é que tem valor na minha vida daqui para frente? O que eu preciso e posso valorizar de verdade? O que realmente eu necessito? Mas esse tempo também, ao meu ver, é um tempo para sermos generosos. Neste momento, por causa do medo, o risco de nos fecharmos ainda mais e tentarmos a todo custo mantermos a sobrevivência e nos esquecermos que somos um povo só nesse planeta é muito grande. E nós precisamos, irmãos, olhar para o próximo. Eu sei que tem gente que está enfiado dentro de casa por medo, mas tem gente que precisa da nossa ajuda. Imagina, numa situação como essa, se alguns irmãos não tivessem tido a disposição de estar aqui, para que a gente pudesse transmitir os cultos, de ajudar outras pessoas, de levar alguma ajuda, seja ela financeira, medicamento, alimentos e etc. Enfim, talvez nós muitas vezes olhamos a situação à nossa volta e esquecemos que tem muita gente precisando de nós. Nós sempre estamos em condições melhor do que alguém, e sempre estamos em condições pior do que outros. Então, talvez estejamos vivendo todos esses problemas exatamente porque muita gente decidiu viver egoisticamente. O mundo resolveu viver isolado, apesar de vivermos no meio de todo mundo. Cada um construindo a sua própria vida. E agora a gente descobre que a gente depende do outro. E, inclusive, temos medo do outro, porque o outro pode nos transmitir o vírus. Isso nos ensina que o mundo é, de fato, uma aldeia global. Nós não temos mais para onde correr. Mas isso pode nos levar a nos trancarmos dentro de nós mesmos, a não abrirmos mais o nosso coração. Às vezes o medo do futuro nos impede de sermos generosos. É numa hora dessa que de repente nós falamos, não, eu tenho que economizar. E temos mesmo, não estou dizendo que não temos, mas é hora de nós sermos generosos. Se Deus nos deu alguma coisa e tem alguém precisando de nós, nós temos que fazer isso. Isaac, no texto que nós lemos, é um exemplo disso. Muito claro. O texto diz que era um tempo de fome, e Isaac foi a Gerar, a terra dos filisteus, um povo que foi um problema para Israel. Ali Deus prometeu que iria abençoá-lo, e eu quero que você volte aí no texto, e nós vamos ler o versículo 13. O texto fala por que Isaac se enriqueceu. Qual foi a razão? Diz o texto assim, 13 e 14. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Qual foi o segredo de Isaac? O segredo, irmãos, está no versículo 12. Olha aí. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. A pergunta que nós temos que responder nesse tempo de crise é, será que nós estamos sendo generosos? Às vezes nós estamos com medo. Não, eu não posso gastar, eu tenho, enfim, Deus nos chama a sermos generosos. Nada pode contra a palavra de Deus, nada, nem contra a bênção de Deus. Isaac prosperou no meio da crise. Eu não estou dizendo com isso que nós vamos sair como alguns malucos saem por aí, né, vendendo coisas a preço exorbitante, nada disso, eu não estou falando disso. Eu estou falando de termos um coração generoso, seja financeiramente, para com a obra de Deus, para com a igreja, com a obra missionária, seja para ajudarmos pessoas que estão próximas de nós, alguém que você sabe que está precisando de ajuda, nada pode contra a palavra de Deus. Se Deus abençoou, Ele vai abençoar. Nós temos um exemplo disso, quando Balaão foi chamado para amaldiçoar o povo de Israel, ele falou, eu não posso amaldiçoar o povo que o Senhor abençoa. Gente, Deus tem nos abençoado. Deus nunca nos abandonou e nunca vai nos abandonar. Isaac semeou toda a semente que ele tinha num tempo de crise.
E foi a partir dali que ele prosperou. E o texto é claro, deu 100 por 1. Nós temos que lembrar que esse é um tempo de sermos generosos. Nós não podemos fechar o nosso coração, nós não podemos fechar o nosso bolso, nós não podemos pensar na vida apenas do nosso lado. Tem pessoas que estão precisando de nós. E nesse sentido, então, eu quero dizer o seguinte: sejamos generosos com os nossos bens, com a nossa presença, ainda que virtual. Pega o seu telefone, liga para alguém, WhatsApp, converse com alguém. Vê como é que a pessoa está, se realmente está precisando de ajuda. Às vezes a gente gosta muito de encontrar com as pessoas, está tudo bem, né? E já vamos saindo. É hora da gente pegar o telefone e ligar para alguém. Meu irmão, está tudo bem mesmo? Você não está precisando de nada? De grana, de comida, de alguma consulta, de um remédio, sei lá. Nós precisamos ser generosos. Não perca a oportunidade de relacionar-se com as pessoas, especialmente com aquelas mais carentes. Pensa quem é que você precisa ligar, alguém que talvez não consegue participar dos cultos, alguém que precisa de uma ajuda para ir num banco, para ir no mercado, fazer compras, enfim, seja generoso, porque senão a gente vai trancando e a gente esquece que tem gente precisando da gente. É muito fácil ficar dentro de casa, quando ninguém está precisando de nós, só que isso não é verdade. E não estou dizendo para sair de casa à toa, não é isso, mas nós precisamos atender as pessoas que precisam. Paulo fala que aquele que semeia pouco, pouco ceifará. E ora, nós vivemos tempos difíceis, irmãos, mas não é a hora agora, é a hora de semearmos. Semearmos o que nós tivermos. Claro, nós não vamos semear o que nós não temos. E aqui não é, você tem que dar o que você não tem. Não é isso, não. Deus nos chama a sermos generosos com aquilo que nós temos. Uma viúva pobre ofertou uma pequena moeda que nada valia aparentemente, mas foi elogiada por Cristo. Então, na nossa própria vida, nós precisamos lembrar disso. Lá em 2 Crônicas 9, em 2 Coríntios 9, 6 a 11 diz: isso afirma, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto o coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Paulo aqui está falando especificamente de dinheiro. Ele estava pedindo uma oferta para os cristãos pobres. E é um povo relativamente simples que contribuiu. Às vezes Deus está pedindo da gente apenas que possamos falar com alguém, orar com alguém. E às vezes está pedindo grana. Agora, o que importa é que nós temos que ser generosos. Quem sabe esse é um tempo de fazer um curso. Né? Tantos cursos disponibilizados aí de graça, a custo muito módico realmente. Não fique parado. Semeie. Isaac semeou, isso deu trabalho, mas semeou num tempo de fome, num tempo de peste, num tempo de dificuldade. Não feche o coração, não deixe passar a oportunidade de ajudar alguém, de contribuir com o reino de Deus. Vamos semear na escassez, assim como Isaac fez. Qual é a semente que nós vamos semear? Não sei, isso é uma questão da nossa vida pessoal com Deus. Mas para mim, em quarto lugar, esse é um tempo de voltarmos às práticas devocionais familiares. Se nós não conseguimos nos reunir em culto público, temos que nos reunir em família. Temos que estar mais próximos e mais vivos em Deus. Os pais precisam cuidar disso, é responsabilidade dos pais. É muito ruim, quem sabe ao findar essa pandemia, se nós tivermos que ouvir de alguém, eu não consegui ler a Bíblia com meus filhos. Puxa vida, que oportunidade Deus tem nos dado. Você que tem filho pequeno especialmente. Os pais precisam cuidar disso. Deus, quando nos deu filhos, nos deu da mesma forma a responsabilidade para cuidar deles. E Ele vai nos cobrar isso. A igreja de Jesus sempre passou por vários reveses. Em nosso século, este é o primeiro revés sério que nós passamos, especialmente no mundo ocidental. Né? Essa é a primeira grande praga. Mas em tempos assim, nós temos que nos reunir em família. Temos que fazer da nossa casa
o nosso culto, a nossa igreja, mantendo a comunhão com Deus, ensinando os nossos filhos o caminho do Senhor. E muitos filhos estão estudando pela internet, fazendo curso pela internet. Por que é que nós não podemos orar com eles, ensiná-los, levá-los a ouvir boas mensagens na idade deles, né? Se for criança, tem toda uma estrutura, né? Ouça os seus filhos, cante com os seus filhos, ore com os seus filhos. Os puritanos, especialmente, gostavam muito dessa prática, quase perdida em nossos dias. Mas quero desafiar você a fazer isso como família. Coloca isso diante de Deus. E além disso, não deixe que esse tempo sombrio, difícil, esquisito que vivemos, tire eu e você do foco. Não permita que a sua vida perca a razão espiritual, né? Não saia do foco. Leia a palavra. Comece, se você não tem lido, comece a fazer isso com urgência. Uma crise se vence com Deus, com um clamor, e principalmente entendendo qual é a vontade dele. Uma crise não pode provocar outras crises na nossa vida, especialmente não pode provocar a crise de fé e de frieza. Que Deus nos ajude para que não venhamos cair na frieza. Mas, em último lugar, eu creio que esse tempo é um tempo que nos ensina também uma outra coisa fantástica. Este é um tempo para descansarmos em Deus. Sobretudo, irmãos, esse é um tempo de confiarmos nos cuidados de Deus. Como sempre, em todo o tempo, mas nesse especialmente. O texto que nós lemos fala que Isaac foi para a terra dos filisteus. Deus disse a Isaac, não desça para o Egito, fique aqui, semeie nessa terra. Deus tem cuidado de nós. Esse é um tempo para descansarmos na palavra de Deus. Agora, só descansa na palavra de Deus quem prioriza Deus. Lá em Mateus 6,36 diz que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Quando nós seguimos a direção de Deus, nós não temos nada a temer. Deus mesmo nos dará a graça que nós precisamos para seguirmos em frente. Ele falou para Isaac, Isaac, não vai para o Egito, fique aqui na terra dos filisteus e semeia. Deus vai nos dar direção. Então esse é um tempo de nós descansarmos em Deus. A Bíblia nos chama atenção e nem sempre nós olhamos isso. Nós vivemos no meio da ansiedade, por causa da nossa roupa, da nossa comida e etc. Enquanto Jesus nos ensina claramente buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Todas. É assim que está no texto bíblico lá de Mateus 6, 33. Nesse tempo, não adianta apavorar, não adianta espernear, não adianta estressar. Temos que esperar no Senhor. Por quanto tempo? Não sei, mas é um tempo de descansar em Deus. É um tempo de descansarmos na majestosa graça de Deus. As misericórdias de Deus, diz o profeta Jeremias, que elas se renovam a cada manhã. Por isso que nós não somos consumidos. Grande é a sua fidelidade. Talvez o nosso grave problema é que nós não conhecemos o Deus que nós temos, e por isso nós não conseguimos descansar. O Salmo 91 deixa isso claro. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Mas por que é que muita gente não descansa? Porque pela vida fora nós priorizamos várias outras coisas e esquecemos que há um Senhor no céu. Talvez muito do que está acontecendo é exatamente porque o mundo se esqueceu de Deus. E eu queria desafiar você, né, neste momento, a descansar em Deus. A descansar em Deus. Primeiro entenda quem é esse Deus e descanse em Deus. Deus não está perdido com o surto, tá? Absolutamente. Deus não está assim, sem saber o que fazer com isso, né? Não, Ele está no controle de todas as coisas. Na verdade, Deus permitiu a pandemia, com um propósito bem definido, que nós vamos saber, quem sabe na eternidade. Mesmo que nós não compreendamos agora, um dia nós vamos saber. Se você observar, as grandes agências missionárias iniciaram depois, principalmente da Segunda Grande Guerra Mundial. O que vem depois da pandemia? Eu não sei, mas certamente Deus tem propósito para o seu reino nessa pandemia. Hoje, com o advento da internet, o evangelho tem sido pregado, propagado para o mundo todo. Nós nunca esperávamos que a coisa chegasse assim, mas Deus tem usado-nos, talvez porque nós não fomos. Ele tem nos levado, assim como aconteceu com a igreja primitiva. Então, vamos descansar em Deus. Ele sabe o fim desde o começo. Ele sabe o fim da história desde o início de tudo.
Então nós podemos descansar no Senhor. E eu queria encerrar dizendo para você o seguinte: que tempo é esse? É um tempo de descansar em Deus. Momentos difíceis sim, mas é um tempo de confiar no Senhor, descansar no Senhor. Deus, eu creio no Senhor, eu espero no Senhor. É um tempo de falarmos: Deus, eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode fazer. Agora, não negligencie a oração. Não negligencie a palavra de Deus na sua família. Reflita sobre o que está acontecendo. O que é que Deus quer tratar comigo e com você pessoalmente? O que que Deus quer tratar conosco sobre a igreja? Às vezes a gente observa quantas pessoas não valorizavam a igreja, a coletividade, como talvez precisava. E agora nós temos que ter ausência disso. Hoje, cada minuto para nós é importante. Que Deus nos ajude, que nós possamos viver nesse tempo. Então, que tempo é este? Que momento é este? É um tempo para refletirmos, para orarmos, para mudarmos, valorizarmos as pessoas em lugar de valorizarmos as coisas. Muitas das nossas coisas estão lá, guardadas, encostadas. Isso deve ter ficado claro para nós, para o mundo todo, que nós temos que valorizar pessoas e não coisas. O mundo precisa mais de gente, de relacionamento do que de coisas. E nessa noite, eu quero encerrar orando e pedindo ao Senhor que te ajude, que me ajude a viver esse tempo, entendendo qual é o propósito de Deus. O que é que Deus verdadeiramente quer da sua vida, da minha vida? O que que nós podemos aprender dessa pandemia? Um dia eu conversava com uma pessoa que havia perdido vários parentes pela vida fora, por acidente, enfim, morreram vários parentes. E essa pessoa disse o seguinte: a gente tem que aprender alguma coisa com isso. Eu falei: é verdade. Nós precisamos aprender algumas coisas com essa pandemia. Eu te desafio a, primeiro, buscar a Deus, para entender a vontade dEle. Mas a ser generoso, a semear nesse momento. Ajude pessoas, ajude o reino de Deus, não pare por causa disso. Que Deus nos ajude. Vamos orar, em seguida nós vamos encerrar com um cântico de louvor ao nosso Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, e te louvamos, porque nós podemos confiar no Senhor. Toda a nossa vida, todo o nosso coração. Não há nada, Deus, que está fora do teu controle. Ao contrário, Deus, todas as coisas estão debaixo do teu controle. E nessa noite, neste momento, eu coloco nas tuas mãos a vida de cada um de nós, ó Deus. Nos ensina a lidar com esse tempo, buscando ao Senhor, refletindo, amando, servindo, Deus, sendo generosos, semeando, Deus, em terra estranha, esperando, Deus, que o Senhor é o Deus que vai dar toda a produção que precisamos. Que a nossa vida saia mais fortalecida disso. Que nós sejamos mais santos, ó Deus. Que o nosso coração esteja cada vez mais voltado para o Senhor. Abençoa o teu povo, Deus. Nos abençoa. Encha-nos o teu Espírito Santo. E como igreja do Senhor, ó Deus, derrama um pleno avivamento na nossa vida. Ó Deus, desperta os lares, ó Deus, que estão dormindo espiritualmente. As famílias que não têm conseguido orar com seus filhos, que não têm lido a palavra com os seus pequenos, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, levanta essas famílias com poder. Nós não sabemos ainda por quanto tempo estaremos nessa situação, mas eu clamo ao Senhor, ó Pai, que desperte essas vidas. Derrama o fogo do Teu Espírito Santo nesses corações, ó Pai. Que nós tenhamos, primeiro, Deus, famílias saudáveis, cheias do Senhor, famílias fortes, vibrantes na Tua presença, para que assim, ó Deus, quando tivermos a oportunidade de nos reunir novamente, que a igreja seja uma igreja vibrante, cheia do Teu Espírito Santo, que celebre ao Senhor com alegria. Ajuda-nos, ó Pai. Mas aqueles que estão abatidos também, eu peço ao Senhor, ó Deus, levante essas vidas, ó Pai. Esses problemas, essas situações, muitas vezes nos abatem, mas em nome de Jesus, levanta o nosso coração, Deus, a nossa alma. Ó Deus, levanta-nos com poder e graça e ajuda-nos, ó Pai, a ajudar aqueles que mais precisam. Em nome de Jesus. Amém. Acima de todas as coisas.
meu Deus é fiel. Em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre os muitos dilemas que se apresentam pra mim, às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar, encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no seu grande e imenso amor. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre os muitos dilemas que se apresentam pra mim, às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar, encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no seu grande e imenso amor. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Eu sei que meu Deus é fiel. Eu sei que meu Deus é fiel. Apesar de todas essas lutas que vivemos, né, aqui, como diz o cântico, né, Deus é fiel. Que você tenha uma semana abençoada na presença de Deus. Vamos iniciar essa semana num processo de intensas orações em favor do Brasil, do mundo, em favor da nossa própria vida, de irmãos que estão enfermos. Enfim, vamos clamar ao Senhor em favor da igreja na face da terra. E que eu e você possamos entender e compreender que Deus é fiel. A palavra de Deus diz constantemente, não temas. E o Senhor Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Que se nós seguirmos a direção de Deus, a vontade de Deus, nós não temos nada a temer. Por mais que o mal esteja próximo de nós, ou por mais que o mal nos atinja, como atingiu os apóstolos do início do século, Ele é o Senhor que é fiel. Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Que a graça do nosso Deus esteja sobre cada um dos irmãos. Todos que estão participando vão ouvir em outro momento. Que o Espírito Santo de Deus nos console, nos exorte, nos abençoe. E que tenhamos uma vida de paz na presença de Deus, apesar de todas as guerras, de todos os problemas. Que Ele nos ajude. Amém.